Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome e buscamos a tua presença nesse instante que vamos meditar na tua palavra. Pedimos ao Senhor que oriente esse momento de meditação. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que opere em nossas vidas, impacte nossos corações com a tua palavra. Gere em nós, ó Deus, avivamento, transformação. Gere em nós mudança de comportamento, mudança de valores. Nós queremos pedir ao Senhor que faça com que esse momento seja um momento de crescimento espiritual, seja um momento de esclarecimento a respeito do chamado que temos como pais. Em nome de Jesus, visita as nossas vidas, transforma os nossos corações. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. É interessante nós observarmos algumas palavras aqui nesse texto. Fé sem fingimento. A palavra fingimento é anupócritos, que significa não fingido, franco, sincero. Uma fé sincera. Foi o que Paulo encontrou na avó de Timóteo. Foi o que o Paulo encontrou na mãe de Timóteo. E foi o que Paulo encontrou no próprio Timóteo. Então, o que nós vemos aqui é 3 gerações onde uma fé sem fingimento é a característica da vida cristã nesses irmãos. E eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso. Porque sinceridade, que é uma fé sincera, sem fingimento, é o contrário de hipocrisia. E a gente vai observando que Jesus constantemente confrontava a hipocrisia dos religiosos da sua época. Os fariseus constantemente eram confrontados pela hipocrisia na forma de manifestar piedade, na forma de direcionar a fé. O que nós observamos aqui em Timóteo é que tanto a avó, como a mãe, como ele mesmo, eram contrários a essa hipocrisia. Eram pessoas cujo estilo de vida refletia uma fé adequada àquilo que Deus exigia de alguém que lhe servia. E eu gostaria, então, que nós meditássemos sobre uma fé sincera que perdura por gerações. É o que nós queremos para nossas vidas, é o que nós queremos para os nossos filhos, é o que nós queremos para os nossos netos. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso. Primeiro, o que é uma fé sem fingimento? Primeira coisa, é uma fé que expressa um coração sincero. É alguém que expressa aquilo que realmente sente. Não é algo que você cria como uma imagem na igreja e que é completamente diferente do que você é dentro de casa. Não é algo que reflete uma coisa que não é um valor que já foi firmado dentro do seu coração. E a gente vai observando no nosso dia a dia que as coisas que nós valorizamos, nós praticamos no nosso dia a dia. Nós conversamos sobre elas, nós expressamos o que pensamos sobre elas. O que nós encontramos aqui é um coração sincero, que vai expressando essa fé sem fingimento. Essa expressão de fé que vai, na verdade, expressando aquilo que a pessoa realmente sente. Não é um falar da boca para fora. Não é um discurso que é dado na frente da igreja, mas que não reflete aquilo que se sente, aquilo que concorda no coração, aquilo que afirma na alma. Coração sincero é o que essas mulheres tinham. E os filhos vão vendo, os netos vão vendo, e isso vai sendo absorvido no decorrer da vida. Obediência aos ensinamentos de Deus. É claro que se o coração é sincero, a pessoa vai obedecer os mandamentos de Deus. Tem um relacionamento com a palavra
que vai, de certa forma, servindo de referência para os filhos. Os filhos vão olhando e vão dizendo assim: meu pai, ou minha mãe, no caso, leva Deus a sério, porque pratica aquilo que ensina. É alguém, então, que vive aquilo que ensina. E aí nós voltamos para os fariseus e nos lembramos que Jesus chega para os discípulos e diz assim: façam o que eles ensinam, mas não sigam o exemplo deles. Muitas vezes, o que traz dificuldade para as novas gerações em absorverem o evangelho é justamente isso. Porque nós ensinamos as coisas certas e não vivemos essas coisas. E isso não vai servindo de referência para as novas gerações. E essas gerações vão criando resistência à pregação do evangelho, justamente porque não vê uma expressão de fé vivida dentro dos lares. Mas no caso dessas mulheres, era uma realidade. Essas mulheres tinham um coração sincero e levavam Deus a sério, e isso fazia com que elas tivessem uma relação de obediência àquilo que Deus tinha estabelecido para a vida delas. Tiago, capítulo 3, verso 17, nos diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, quem vive essa sabedoria é alguém que resiste a qualquer forma de tentar iludir as pessoas, de passar uma imagem daquilo que realmente não vive. Terceira coisa que nós observamos aqui com relação a essa fé sem fingimento: amor genuíno por Deus e pelo próximo. Esse é um aspecto importante que nós observamos. Quando Jesus é perguntado a respeito do quais são os princípios principais da fé e da lei, a resposta é essa: ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que nós observamos é que a nossa relação com o próximo vai dando testemunho do nosso comprometimento com a fé. E eu imagino o quanto essas mulheres não eram piedosas com relação a assistir gente necessitada. Alguém que precisasse de visita, alguém que precisasse de um conforto, alguém que precisasse de um consolo, alguém que precisasse de algum auxílio para lidar com o sofrimento da vida. Essas mulheres estavam dispostas. E é interessante porque você vai vendo gente fazendo isso e você vai absorvendo isso. E Timóteo, como pastor, precisava dessas características. E isso ele foi aprendendo dentro da sua casa, vendo a sua avó vivendo e vendo sua mãe vivendo. É interessante observarmos uma observação que eu vi na biografia de Madre Teresa de Calcutá. Passou a vida toda cuidando de gente sofrida. E aí, quando a biografia dela vai sendo exposta, antes de qualquer coisa, é a vida do pai dela que vai sendo colocada na biografia dela. E o pai dela costumava cuidar dos mendigos e das pessoas necessitadas da comunidade. E era de tal forma que, quando ele precisava viajar, ele deixava o dinheiro para elas assistirem os necessitados. Deixava o dinheiro já separado em casa. Então, os necessitados eram atendidos, ainda que ele não estivesse. E aquela menina, ainda criança, via a mãe assistindo necessitados e via a preocupação dos pais em assistir os necessitados. Aquilo cresceu no coração dela e ela viveu a vida inteira voltada para desenvolver esse projeto, que era o projeto do pai, que era o projeto da mãe, mas que se tornou o projeto da família: assistir os necessitados. A gente, com o testemunho de vida que temos, com os valores que vamos expressando, na hora que nós almoçamos, na hora que nós conversamos com os nossos amigos, na hora que nós conversamos com os nossos filhos, esses valores vão sendo impregnados na alma e no coração. E é o que nós aprendemos aqui com essas mulheres. Uma fé sem fingimento, que vai impregnando o coração das novas gerações, por ser uma fé voltada para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Coerência entre a palavra e as ações é outra coisa que uma fé sem fingimento tem. Porque a fé hipócrita fala uma coisa e vive outra.
Exige dos filhos uma coisa, mas, na verdade, o dia a dia da pessoa é outro completamente diferente. Exige, por exemplo, que o filho não minta. Mas, quando alguém liga, diz, não estou. Diz que eu não estou. E aí, exige uma coisa do filho, mas vive outra. O que nós observamos aqui é que é uma fé coerente com o que se ensina. Coerência entre a palavra e as ações é o que nós precisamos para termos essa fé sem fingimento. Uma outra característica da fé sem fingimento: confiança e dependência de Deus. Você não tem uma fé fortalecida, fervorosa, se você não tiver confiança e não se fortalecer em Deus. A nossa fé, ela é voltada para Deus, para o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, para o desenvolvimento da nossa vida em relação a Deus, a sua vontade, seu propósito, a sua provisão. Nós que acreditamos que Deus existe, não podemos viver como se Ele não existisse, na hora que passamos por dificuldades. Nós que acreditamos que Deus nos socorre, não podemos viver como gente desamparada na hora que passamos por algum tipo de dificuldade. E o que nós encontramos aqui são mulheres piedosas que vão ensinando e passando de geração em geração a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua forma de ver a Deus e de buscar socorro nos momentos de aflição e de dificuldade. Busca constante de crescimento espiritual. É o que uma fé sem fingimento tem. Porque não aceita ser como é. Porque consegue observar que tem coisas que a pessoa precisa abandonar, que precisa tirar da vida, que precisa deixar de lado e que precisam ser trabalhadas. Quem tem fé sem fingimento não se acomoda com o crescimento que já teve. Quem tem fé sem fingimento não se acomoda com o desenvolvimento que já teve no ministério. Não se acomoda, mas vive uma vida para ir se superando cada vez mais. Então, se você foi uma boa pregadora, você tem que se tornar uma pregadora melhor no decorrer dos anos, porque você vai mais e mais usar o seu dom. Se você foi alguém ativo no reino, vai continuar sendo, porque você busca crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Fé sem fingimento pressupõe essas coisas. Uma espiritualidade que vai se tornando cada vez mais apurada no desenvolvimento da vida, porque a pessoa não aceita viver do jeito que está, não aceita continuar com certos hábitos e costumes na sua vida, precisa avançar. E a gente sabe que por mais que a gente cresça espiritualmente, a gente, na verdade, vai crescendo e vai observando coisas que vão precisando ser abandonadas em nossas vidas. E é assim que o apóstolo Paulo vive com relação à sua espiritualidade. E é assim que nós precisamos entender que a vida cristã é o desafio de sempre crescer, de sempre desenvolver. E essas mulheres estavam preocupadas com o crescimento espiritual, e a avó passou para a filha, e a filha passou para o filho. Uma fé sem fingimento, porque era um desafio para crescer, um desafio para desenvolver, um desafio para amadurecer. Então, a primeira é que uma fé sem fingimento tem todas essas características que já observamos. Pois bem, segunda coisa que eu gostaria de observar: o que seria necessário para que 3 gerações conseguissem transmitir uma fé sem fingimento? Nós falamos um pouco a respeito do testemunho de vida das mulheres. Mas o que é necessário para que elas consigam passar essa fé sem fingimento para a nova geração? O que foi que a avó de Timóteo passou para a filha? E qual foi o comportamento da filha em relação ao filho? Para que essas 3 gerações fossem de pessoas comprometidas com o evangelho. Primeiro, exemplo de vida. O exemplo de vida educa as pessoas, porque o seu exemplo de vida é extremamente importante. Eu me lembro de uma vez que as professoras, a escola sempre separava um dia para juntar todos os professores. E alguém me deu um pouco de cerveja nesse dia. E eu tomei um copão de cerveja. Depois chegou outra pessoa com um copão de vinho. E eu misturei cerveja com vinho e não consegui almoçar, porque era só vomitando. Comendo e vomitando do lado. E meu pai olhando, eu digo, eita, vou tomar bronca.
E aí, na hora que ele estava levando a gente para casa, ele me perguntou uma coisa. Ele disse assim: você já me viu beber cerveja ou qualquer outra coisa alguma vez? E a resposta era não. Nunca gostou de cerveja, nem de uísque, nem de cachaça, nem de nada desse tipo. E aí ele me deu um sermão. Funcionou, tinha autoridade para falar sobre o assunto. Porque ele não praticava e não aceitava que se praticasse dentro da sua casa aquilo. E esse é um aspecto importante. Exemplo de vida. Essas mulheres não apenas ensinavam com a boca, elas viviam aquilo que elas ensinavam. E esse é um aspecto importantíssimo. Se você quer passar para as novas gerações os valores que você concorda, você precisa viver esses valores. Porque só blá, 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 de mãe ou de pai, não é suficiente para impregnar a vida do filho desses valores. Então, exemplo de vida é o que essas mulheres tinham para passar para os filhos. Ensino constante. Havia a preocupação de ensinar, de educar, de passar conhecimento. Provavelmente tinha os momentos de leitura da Bíblia. Eu costumo falar de Dona Antônia, a filha, a neta, se desviou da fé por conta de uma relação com o namorado que acabou num filho. Casaram, mas ela não voltou mais para a igreja. Mas Dona Antônia, todos os dias, de manhã e de noite, todos os dias, a neta tinha que estar lá. A neta tinha que cantar uns cânticos, tinha que fazer orações, a neta tinha que ler a palavra e a neta tinha que explicar alguma coisinha do que lia. E lá, Dona Antônia, com 80 e poucos anos, estava ela lá, firme, botando a neta para fazer isso. E eu me lembro que ainda vi Dona Antônia em cima de uma cama antes de morrer, debilitada, não conseguia nem levantar, ficava deitada, que não conseguia sentar. Mas todos os dias, no final da tarde, está lá a filha, que hoje já tem quase 70 anos, a filha e a neta. As duas estavam lá, fazendo o que sempre fizeram. Culto de manhã cedo, quando o dia clareava, e culto no finalzinho da tarde, todos os dias. Essa moça, hoje, e o marido, são as pessoas que tomam conta da congregação de Queimada Nova. Uma congregação que cresceu, que não foi pouco, não. Tomam conta da congregação e fazem os cultos e desenvolvem todos os trabalhos ali. Porque a avó e a mãe tinham comprometimento com esses cultos todos os dias. Nós precisamos entender que se nós queremos que os nossos filhos cresçam espiritualmente, nós precisamos investir em conhecimento da palavra. Ensino constante era o que essas mulheres faziam. Discipulado pessoal. Esse é um aspecto importantíssimo da nossa vida. Você percebe que o seu filho tem já alguns dons, começa a investir no discipulado deles. Começa a fazer algum tipo de estudo. E eu vou lhe dizer uma coisa, isso aqui falou mais comigo durante a semana do que com vocês, agora pela manhã. Hoje pela manhã já estava conversando com Beatriz. Essas meninas aí têm que descobrir qual é o dom que elas têm. Porque dependendo do dom que tem, vão desenvolver o ministério. E dependendo para onde queiram, o tipo de profissão que vão ter que desenvolver. Para onde vão. Porque se a gente não tiver um projeto para os nossos filhos, e nós não passarmos para eles a importância que é viver o evangelho, nós vamos ter doutores descrentes, nós vamos ter até filhos ricos, mas sem comprometimento com o reino de Deus, com o evangelho. Nós precisamos passar para os nossos filhos que a coisa mais importante para a vida deles é o comprometimento com o evangelho, é o comprometimento com o ministério que Deus tem para a vida deles, para que nós possamos, então, influenciá-los de forma que eles possam crescer no ministério. Discipulado pessoal. Eu imagino que Timóteo, quando foi andar com Paulo, já tinha sido discipulado pela avó, já tinha sido discipulado pela mãe. Então, ele tinha uma vida de discipulado. Esse menino tem dom para pregar, vamos botar ele para pregar agora. Esse menino precisa adquirir conhecimento em tal área, então vamos trabalhar aqui. E aí a gente vai trabalhando para desenvolver a espiritualidade dos nossos filhos. E nem sempre a gente faz isso. Né? Tantas ocupações que nós arrumamos, tanto esforço para juntar dinheiro para pagar a faculdade ou para pagar a escola, e nós não investimos um pouco de esforço, às vezes,
para dar conhecimento, para discipular, para dar um apoio para que os nossos filhos se desenvolvam nos seus ministérios. Oração fervorosa. Não se desenvolve vida cristã sem oração fervorosa. E aí é interessante, eu estou acompanhando, pegando algumas pregações dos pastores da Coreia. Achei um que anda interpretando as pregações e aí eu estou pegando essas pregações. E é interessante a gente observar como é que esse povo vê oração. Se você quer viver uma vida cristã abençoada, é a pregação sobre oração de um deles. Para gente que não tem ministério. Mais de 1 hora de oração por dia é a indicação dos pastores de lá. E para quem é pastor, 5 horas por dia. Para quem é seminarista, 2 horas por dia de oração quando está no seminário. Já é o treinamento. Se não quiser fazer 2 horas de oração por dia, quando está no seminário, é botado para fora. Só fica lá se tiver vida de oração. Esses homens entenderam que conhecimento intelectual não é suficiente para você fazer um ministério avançar. E nós precisamos entender que, como pais e mães, nós precisamos colocar nossos filhos todos os dias na presença de Deus. A vida de Timóteo, o ministério abençoado, é fruto de oração da avó, da mãe, e nós precisamos entender que esse rapaz não somente tem uma vida ministerial como fruto da oração da mãe e da avó, mas ele aprendeu com elas como é que tem que ser a vida de oração. E essa fé sem fingimento vai sendo expressada nessa vida de oração intensa. E Timóteo, então, vive uma vida abençoada no seu ministério, porque também era um homem de oração. Não existe fé sem fingimento sem oração, porque você não consegue viver o evangelho se você não tiver essa intervenção de Deus. E a oração é um dos exercícios importantes para a gente conseguir poder para viver o evangelho. Então a gente precisa ter vida de oração. Sem vida de oração, a nossa vida vai ficando fria. É uma letra que não gera vida em nós. É uma letra sem a disposição da alma para viver o evangelho. E nós precisamos ter uma vida fervorosa. E a vida fervorosa só vem depois que nós temos uma vida de oração fervorosa. Encorajamento e apoio é outra coisa que nós precisamos observar. E aqui eu gostaria de falar algumas coisas sobre essa questão de encorajamento. Principalmente quando a questão é para o ministério. Quando a pessoa escolhe um campo ou um tipo de atividade, por exemplo, missões, às vezes os pais têm 2 reações. E a gente precisa observar essas duas, porque eu vou falar as 2 adoecidas. Uma é uma família, por exemplo, que o nível salarial é baixo na família. E o salário do pastorado, por exemplo, é um pouco mais alto do que a média da família, de salário da família. Aí o que acontece é um estímulo para o indivíduo escolher o pastorado, porque vai ter uma ascensão social, vai aumentar a renda. E essa motivação é equivocada, porque o indivíduo vai com um propósito adoecido para o ministério. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas um outro cuidado que a gente precisa tomar é de famílias que têm uma renda alta e que os filhos escolhem o ministério que vai dar uma renda baixa em relação à renda da família. E aí, uma sensação de desprezo é o que o filho vai sentindo dos pais em relação ao ministério que escolheu. E aí, isso aí vai adoecendo e vai, de certa forma, amortecendo a vontade de desenvolver o ministério. A pessoa, às vezes, até vai para o ministério, mas vai sem aquela disposição e aquela garra que teria se tivesse as motivações, ou melhor, um incentivo e um encorajamento dos pais. Então, aqui, o que nós observamos é que a fé sem fingimento foi estimulando Timóteo a ter uma motivação correta em relação ao seu ministério. E o que você tem é alguém que tem uma vida sem dúvidas, uma vida sem conflitos em relação ao ministério, porque tanto a avó como a mãe foram pessoas que o capacitaram e o amadureceram para que ele pudesse
viver aquilo que estava vivendo no ministério. Então, uma fé sem fingimento, um ministério sem conflitos na alma, uma tranquilidade que ele tem para enfrentar todas as dificuldades que o ministério oferecia. E naquela época oferecia muito mais do que hoje, porque o indivíduo podia morrer naquelas circunstâncias. De vez em quando tinha que fugir de uma cidade. E o que nós encontramos aqui é alguém que tem uma fé equilibrada, porque alguns conflitos da alma com relação a chamado não existiam no coração dele. Já foi trabalhado desde a infância. A mãe vai vendo, vai percebendo o chamado, vai percebendo a direção, vai dando a ele as motivações corretas para que ele não tenha uma ambição voltada para dinheiro ou qualquer outra coisa relacionada ao ministério, mas ele vai simplesmente desenvolvendo o seu ministério. Encorajamento e apoio é o que os nossos filhos precisam para que eles possam desenvolver os ministérios na presença de Deus. Aí você percebe, por exemplo, que seu filho está querendo desenvolver algum ministério com relação à música, por exemplo. A igreja tem o curso de música, R$ 40 por mês. As pessoas que não têm condição, por conta de dificuldade financeira, o conselho determinou que ainda assim façam que a igreja vai pagar. E mesmo assim, nós temos ainda um grupo pequeno de jovens e de adolescentes fazendo os cursos. Isso é o quê? É falta de estímulo dentro de casa. Então, seu filho precisa de estímulo. Precisa de estímulo para entender que ele precisa frequentar a igreja, que ele precisa vir para as atividades da UPA, que ele precisa vir para as atividades da UPH, ou da mocidade, da UMP, que ele precisa vir. Então, você precisa ser a fonte de estímulo para que ele se envolva nas coisas relacionadas à igreja. E não vê a igreja como as pessoas estão vendo as escolas aí. A igreja não vai fazer tudo para o seu filho. Seu filho passa a semana toda com você. Então, você precisa ter um projeto voltado para desenvolver a vida e o ministério dele dentro da sua casa. Tem que ter um projeto que possa inculcar na cabeça dele que o ministério dele é algo importante, para que ele possa ir crescendo e se desenvolvendo, para que ele possa ter motivações corretas, para que ele possa ver o reino de Deus de uma forma diferenciada. Participação na comunidade da fé. Seu filho precisa ser estimulado por você para isso. Agora, você que nunca vem na igreja, ou que vem na igreja de vez em quando, vai ter dificuldade de estimular seu filho para vir, não vai? Então, está na hora de você também se comprometer. Você precisa mostrar para ele que ir para a igreja e frequentar os cultos é uma coisa importante. E você não passa isso para ele se você mesmo não frequenta. Eu me lembro de um pregador, o filho se tornou pastor depois também, e o filho um dia estava com febre. E eles precisavam ir para o culto. E ele chegou para o filho e disse: como é que você está? Eu estou com febre. Ele disse: vai com febre mesmo para a igreja, porque é um lugar importante. Deus vai lhe curar lá. E pegou e levou. O que ele estava tentando passar é que a coisa importante do dia de domingo é ir para a igreja. Não tem desculpa que faça você ficar em cima de uma cama, ainda que esteja doente. Arrastou o menino, levou para a igreja. O que nós precisamos é mostrar isso para os nossos filhos. Ah, fiquei até de madrugada no celular. Levanta e vai para a igreja. Levanta. Ah, estou com preguiça hoje, vou estudar, vou fazendo. Não, levanta e vai para a igreja. Ir para a igreja é uma coisa importante para você fazer. Então você vai. É assim que nós vamos criando os nossos filhos. Agora, o que acontece é pai e mãe vindo para a igreja e deixando o menino em casa. Às vezes, de noite, vem para a igreja e deixa o filho na frente da televisão, deixa o filho com o celular lá na internet, e depois quer que o filho, quando cresça, venha para o evangelho e seja alguém que leve o reino de Deus a sério. Então, nós precisamos treinar e educar os nossos filhos. Essas mulheres fizeram isso. E Timóteo se tornou uma bênção para a vida e ministério de Paulo e para a vida e ministério de muita gente que ele pôde edificar. Terceira coisa que eu gostaria de destacar: de que forma um cristão frustra o chamado de Deus para o ministério da vida do filho. E eu gostaria de destacar algumas coisas.
Falta de encorajamento e apoio. Nós já falamos sobre isso. Imposição de expectativas pessoais. Isso é terrível. Você passou muita dificuldade financeira. Aí depois, quando o filho vai escolher o que vai fazer com relação ao ministério, você está ali botando a sua expectativa financeira em cima do que ele vai fazer. E vai frustrando a pessoa. Cuidado com essas expectativas pessoais, porque você pode estar frustrando o ministério extremamente abençoador por conta dessas expectativas. Tome muito cuidado com isso. Mesmo que você tenha essas expectativas e você ache que elas são adequadas para a vida do seu filho, tome cuidado para você não estar impondo esses valores, essa profissão, essas coisas para o seu filho, porque senão você pode frustrá-lo. O que a gente observa com essas mulheres aqui, foram percebendo, o ministério do menino é pastor, vamos incentivar, vamos educar, vamos motivar e assim por diante. Então, imposição de expectativas pessoais pode ser um desastre para a vida ministerial das pessoas. Medo ou preocupação excessiva é outra coisa. Vai acontecendo, a pessoa quer fazer missões e aí começa aquela manifestação de medo dentro de casa, porque vai ser missionário, vai viver de quê, e vai não sei o quê, e começa a passar os medos e as preocupações, e isso vai frustrando a motivação da pessoa para desenvolver seu ministério, para se dedicar ao reino de Deus. O que nós encontramos aqui são pessoas que já tinham isso resolvido e que, por isso, não praticaram isso com Timóteo. Falta de discipulado e ensino bíblico é algo também que traz dificuldade. Críticas ou desencorajamento constantes. Críticas e desencorajamentos. Mas você vai viver disso e não sei o quê. Né? De vez em quando senta na mesa e começa a fazer as críticas. Vai perdendo o estímulo por conta dessas críticas. Pressão para seguir carreira mais segura e prestigiosa. Ah, mas você podia ser um profissional de tal área, tão bom, e escolheu ser missionário. Você podia ser não sei o quê e não sei o que mais lá, e escolheu ser isso. E aí você vai, de certa forma, diminuindo a motivação da pessoa para desenvolver o seu ministério. Tome cuidado com isso, porque a avó de Timóteo, nem a mãe de Timóteo teve essa atitude. E por isso, Paulo pôde testemunhar uma fé sem fingimento na avó, na mãe e no filho. Gente equilibrada com relação à vontade de Deus e ao propósito de Deus. E a gente tem que perceber uma coisa, às vezes não tem essa percepção de que algumas profissões nessa vida podem dar recursos financeiros e tranquilidade financeira. Mas nossos filhos vão ser pobres quando chegarem diante de Deus, porque não se dedicaram ao reino, não fizeram a obra, não se dedicaram a seus ministérios, e nós vamos ser responsabilizados por isso. Então, nós precisamos desenvolver o ministério dos nossos filhos e fazer com que eles possam crescer na presença de Deus. Por último, que tipo de incentivo a avó e a mãe de Timóteo lhe deram para que ele valorizasse e se dedicasse ao pastorado em épocas em que o pastorado era tão perigoso? Primeiro, valorização da importância do serviço a Deus. Valorização da importância do serviço a Deus. O que você está fazendo, meu filho, é importante. Timóteo, meu neto, você está fazendo a coisa certa. Vai arriscar sua vida pelo reino de Deus. Vai e faz a obra, porque Deus vai com você. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Incentivo, valorização da importância do serviço a Deus. A gente começa com as coisinhas simples que a gente faz aqui na igreja. É ir para uma escola dominical, para criança pequena. É participar de uma atividade como essa, que a criança, às vezes, fica com má vontade, mas tem habilidade para desenvolver. E aí você, como mãe, como pai, pode dar incentivo. E participar do grupo de louvor. De coisas simples, mas que você vai desenvolvendo na criança a percepção de que é importante participar desses serviços que são prestados a Deus. Ensino sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz o que quer, Ele é poderoso. E lá vai Timóteo para uma cidade perigosa,
E as mães, em vez de dizer, meu filho, não vá para essa cidade, não, que você vai se expor a perigo. Ela disse, pode ir que Deus vai garantir. E nosso joelho aqui no chão vai reivindicar essa bênção. Pode ir, que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. E o menino vai e faz as obras e derrama da graça de Deus sobre vidas e cuida de pessoas em situação de perigo, porque acreditavam na soberania de Deus sobre a vida dele. E isso precisa ser ensinado para os nossos filhos. Encorajamento e apoio emocional. Está querendo fazer isso? Estou. Então, vamos fazer da forma certa. Eu me lembro que vi um missionário que estava na África falando algumas coisas a respeito de missionário. Ele disse que missionário no Brasil, quando resolve fazer missões, se estiver estudando, larga o estudo, se estiver trabalhando, larga o trabalho e se manda para a África. E ele disse, para fazer besteira, porque não se prepara para fazer o serviço que precisa fazer lá. Aí ele disse que alguns missionários que ele conheceu da Europa fizeram medicina e depois foram para lá. Através do curso, eles conseguiam ter acesso desde a pessoa mais pobre do lugar que eles iam, até ao rei do lugar ou ao presidente do lugar. Porque escolheram uma profissão estratégica para desenvolver o ministério. O perigo é, de repente, fazer o curso e depois dizer assim, vou por aqui mesmo, que é mais cômodo, né? Mas o que acontece com esses missionários? Convicção do chamado. Se prepararam para serem profissionais, para edificar o povo naquele lugar e para fazer missões de forma eficiente. E se dedicam por toda a vida a esse tipo de trabalho. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos preparar. Você está percebendo que seu filho vai ser missionário? Pergunte para onde é que quer ir. Comece a desenvolver algum tipo de projeto para que ele possa se preparar de forma adequada. Então, fazer um curso é importante. Então, faz o curso, mas no ministério que vai desenvolver. Faz as coisas pensando no projeto que Deus tem para a vida deles. Porque é assim que cristão precisa criar seus filhos. Você precisa criar seus filhos como um preparativo para aquilo que Deus quer que eles façam na terra. E eu vou lhe dizer uma coisa. Gente preparada, quando vai para o campo, faz coisas extraordinárias. Gente preparada com vida de oração, preparada com os estímulos certos, preparada com a profissão certa. Quando vai para o campo, vai e desenvolve de uma forma extraordinária aquilo que precisa ser desenvolvido. Porque são pessoas que não têm nada para resolver emocionalmente, não têm crise com relação a chamado, porque já estão bem preparadas nessa área e preparadas para o campo que vai. Então, é algo importante. Oração constante é o que os pais podem fazer pelos filhos. Oração constante. Estou precisando de oração de tal área. É a pessoa certa. Vai falar com tua avó e vai falar com tua mãe. Manda o recado, porque sabe que o joelho está ali pronto para se dobrar diante de Deus. Oração constante. É algo que a gente precisa desenvolver para os nossos filhos. Exemplo de coragem e fé. Não adianta nada você querer que seu filho seja um exemplo de coragem e fé se você não é. Então você precisa ser alguém mais intrépido diante dos desafios, diante das dificuldades. Você precisa desenvolver seu ministério de uma forma abundante na presença de Deus, para que você seja um exemplo vivo de coragem e fé para as pessoas que vão seguir nas várias gerações que vão vir de você. Então, são esses os nossos desafios. Como eu falei hoje de manhã, eu vou hoje bater na igreja, mas eu já apanhei um bocado. Então, é um grande desafio para nós. Nós somos pais. A nossa futura geração, a gente de vez em quando fala assim, aqui já saíram tantos pastores, por que não sai mais? Por que não tem saído mais? Talvez porque nós não estamos dando os estímulos necessários. Talvez porque nós não estamos nos preocupando em fazê-los se comprometer com o reino de tal forma que isso influencie no projeto de vida dos nossos filhos. Então, nós precisamos mudar essa forma de trabalhar para que os nossos filhos possam ter projetos voltados para o reino e para que a nossa igreja possa ser ou continuar a ser um celeiro de missionários, pastores, para espalhar a gente por tudo quanto é canto. Gente fervorosa, comprometida com o reino, cheia da presença de Deus, que tem Deus
do lado para manifestar a sua graça sobre as gerações futuras. Então, se nós queremos marcar a nossa geração, nós podemos fazer isso através dos nossos filhos também. Foi isso que a mãe e a avó de Timóteo fizeram. E por isso, hoje nós estamos conversando sobre essas mulheres, por causa de uma fé sem fingimento, que foi passada de avó para mãe e que depois foi passada de mãe para filho. E nós precisamos adotar essas práticas também, para que nós possamos viver uma vida abençoadora para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos netos, para a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que rompa algumas barreiras que existem em nossos corações. Porque muitas vezes a frieza dos nossos filhos é culpa nossa, dos pais, da mãe, da avó, do pai, porque não souberam fazer o que deveria ser feito para desenvolver a espiritualidade deles. Então, que nós possamos fazer isso nesses dias, para que os nossos filhos e netos se tornem luzeiros nesse mundo, instrumentos de bênção e salvação por onde quer que forem. Amém? Vamos levantar? Vamos orar? Oi? A gente canta o hino depois, a gente vai orar agora. Nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Porque o Senhor, Deus, tem um chamado para cada um aqui. O Senhor tem um chamado para os adultos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E nós queremos colocar-nos diante do Senhor para cumprir o nosso chamado. Ó Deus, visita-nos. Entra com a tua providência em nossas vidas. Traz a convicção daquilo que o Senhor deseja para nós, aos nossos corações. Derruba as barreiras. Ó Deus, quebra as correntes, os grilhões. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda como pais a sermos bênçãos para a vida dos nossos filhos. Que eles possam, ó Deus, viver na tua presença de forma intensa e ver nos pais uma referência de espiritualidade sadia e abençoadora. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, opera na vida de cada um de nós e rompe as barreiras para que nós possamos estimular nossos filhos a viverem na tua presença, a se dedicarem ao teu reino, a viverem seus ministérios diante do Senhor com muita intensidade. Em nome de Jesus, derrama do espírito de oração e súplica de cada pai aqui. Em nome de Jesus, visita, meu Deus. Derrama do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes temos pecado contra o Senhor, como pais, sem responsabilidade para edificar e fortalecer os nossos filhos na tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, porque nos desviamos da tua presença por conta dessas coisas. Tem misericórdia das nossas vidas, porque não mostramos uma fé sincera, quando não passamos para os nossos filhos os valores que precisávamos passar. Por isso, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, operadas nesse sentido. E em nome de Jesus nós te pedimos, tem misericórdia, ó Deus, e visita-nos. Tem misericórdia e aumenta a nossa percepção do teu reino. Aumenta a nossa percepção da tua graça. Aumenta a nossa percepção para que nós possamos, ó Pai, entender os valores do teu reino e possamos passar para os nossos filhos também. Por isso, visita-nos, Senhor, e derrama graça sobre nós. Visita os nossos filhos também. Ó Deus, traz fervor a esses corações. Ó Deus, em nome de Jesus, opera nesses corações, desperta-os para a oração, desperta-os para a leitura da palavra, desperta-os, Senhor Deus, para a santificação. Mostra o ministério que cada um tem, para que possa viver na tua presença, em função daquilo que o Senhor escolheu para desenvolverem nessa terra. E em nome do Senhor Jesus, mostra qual é a profissão que está associada ao ministério que tem que desenvolver. Mostra, Senhor Deus, qual é o teu plano e propósito, que o Senhor possa estar dando um ambiente espiritualmente saudável e estimulante para que eles possam crescer na tua graça. Que o Senhor faça dos nossos lares esse ambiente, que o Senhor faça das nossas vidas essa fonte de motivação para que eles possam
glorificar o teu nome, para que possam andar na tua presença, para que possam desenvolver seus ministérios. Em nome de Jesus nós te pedimos. Aviva a tua obra dentro dos nossos lares, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, quando nos desviamos dos teus caminhos, mas aviva a tua obra e fortalece as nossas famílias na tua santa presença. No nome de Jesus te pedimos. Amém.